Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, a nossa aula de hoje vai ser um pouco diferente, tá bom? Tô trazendo para vocês uma interpretação de texto, que é o conto que eu pedi para vocês lerem. O conto Venha Ver o Pôr do Sol, da Lígia Fagundes Telles. A partir da leitura desse conto, a intenção era que vocês buscassem analisar alguns elementos. Eu fiz uma legenda aqui, tá bom? Vocês vão receber esse arquivo. Aqui vocês vão ter acesso aos comentários principais. Alguns deles eu vou falar aqui no vídeo. Não vou falar todos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Também não vou ler o texto inteiro com vocês, tá? Eu vou apenas explicando algumas coisas para que vocês entendam a construção desse texto, tá? Bom, aqui na legenda então a gente tem alguns elementos que comprovam o tipo de narrador, que é a terceira pessoa, tá? Aqui em vermelho, coloquei comentários sobre algumas partes importantes, são detalhes e descrições muito importantes para a construção do enredo, tá? Que lá na aula sobre o conto de mistério e o conto de suspense, eu falo o quanto esses momentos de descrição e esses detalhes que às vezes passam despercebidos, eles são extremamente essenciais para que a gente consiga ter o todo que está sendo construído. Em cinza, vocês vão ter os elementos que criam suspense, tá? Então, algumas pausas, algumas reações, certo? Em roxo, vocês têm um espaço. Qual é o espaço desse conto? O cemitério e a catacumba. A catacumba é a parte fechada, tá? É o jazigo, é onde estão enterradas as pessoas, mas elas estão dentro de uma espécie de porão. O tempo da narrativa está em laranja. Qual que é o tempo? É o fim da tarde e o crepúsculo, ou seja, o pôr do sol, tá? E a chegada da noite. As personagens principais que a gente tem, Ricardo e Raquel, então eu coloquei em verde não somente os nomes deles, mas também algumas características, alguns momentos em que eles são descritos, alguns momentos em que eles têm algumas atitudes, algumas reações em que a gente consegue conhecer a personalidade deles. Em rosa, o tema, as motivações principais dessa situação não resolvida. Qual é essa situação não resolvida, né? Qual é a questão que permeia toda a história? É o término do relacionamento do Ricardo e da Raquel, tá? Não necessariamente este é o conflito. Este é o problema que não foi resolvido, né? Que está ali, de alguma maneira, tendo o espaço principal dentro da história. Em amarelo aparecem para vocês alguns comentários de alguns verbos, principalmente o pretérito imperfeito e o pretérito perfeito, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro, é interessante a gente analisar o uso desse título, Venha Ver o Pôr do Sol, né? O uso do verbo no imperativo aqui, venha, mostra pra gente que alguém está sendo convidado para assistir a um pôr do sol, tá? E aí é muito importante vocês entenderem o que esse pôr do sol pode representar, porque o pôr do sol, ele pode representar um momento muito romântico, um momento muito bonito, que é justamente você ir até o alto de algum lugar e assistir ao sol se pondo. O céu fica extremamente bonito, mas também o pôr do sol pode representar o fim. O que é? Fim do quê? O fim do dia, né? O dia geralmente representa coisas claras, então coisas boas, e a noite seria coisas ruins, coisas sombrias. Então é como se poderia ser, né, um convite também para assistir ao fim do dia e ao começo da noite. Logo no início
da narrativa, a gente percebe qual é o tipo de narrador. Quando ele fala, ela subiu, ele a esperava, tá? Então, narrador em terceira pessoa, ele não está dentro da história. Uso dos verbos no pretérito imperfeito. À medida que avançava, quando você andava, usava, vão dar ideias de coisas que estão se estendendo, ações que duram por algum tempo, tá? Coloquei em vermelho aqui logo esse comecinho porque ele é muito interessante. Dizer que enquanto a personagem está subindo a ladeira para chegar no local combinado, as casas iam rareando, ou seja, as casas iam ficando menor, o espaço ali ficava cada vez com menos casas, ou seja, cada vez mais 100 pessoas ao redor, tá? Isso é muito interessante, porque no primeiro parágrafo, mais precisamente no segundo período, a gente já tem na narrativa dizendo pra gente, ó, a gente tá entrando num cenário afastado, um cenário abandonado, um cenário misterioso, obscuro, tá? Aqui uma breve caracterização do Ricardo, e logo em seguida a gente já consegue entender um pouco da característica da Raquel, tá? Pelas falas dela, a gente percebe que ela parece ser uma personagem bem fútil, bem grosseira, reclama bastante, não trata o Ricardo bem, tá? E aí o Ricardo ele vai fazer um comentário que também é um pouco interessante, que ele fala, né, que ele esperava que ela fosse vestida de uma maneira mais simples e ela chega toda elegante. Aí ele fala, quando você andava comigo, usava uns sapatões de 7 léguas, lembra? Isso demonstra pra gente duas situações. A primeira, de que eles tinham algum tipo de vínculo e eles não têm mais, por isso que tá no passado. E a segunda é que ela era uma pessoa mais simplória e agora ela parece ser uma pessoa com um poder aquisitivo melhor, certo? Ele vai fazer vários comentários sobre o fato de agora ela fumar cigarros, ela começa a reclamar do ambiente, então a gente percebe que o local, esse cemitério, é um local que vai ser um ponto muito importante da história, tá? E a gente tem alguns comentários do narrador que são muito importantes, tá? Então, indicou com o olhar, então a Raquel olhou para o portão de ferro destruído pela ferrugem. Então, a gente já tem uma ideia de que é algo velho. E aí o próprio Ricardo confirma que eles estão num cemitério abandonado. E aí a gente começa a ter alguns pontos de suspense, né? Porque ela começa a questionar ele, qual que é a ideia dele, e ao mesmo tempo ele começa a enrolar, ele demora um pouco para falar, até que ele fala que a intenção dele é levá-la para assistir o pôr do sol mais lindo do mundo, o que é uma grande ironia quando a gente chega até o final da história, né? Ela fica bastante incomodada com isso que o Ricardo tá falando, porque para ela é um absurdo, porque ele levou ela lá. Então há um grande questionamento da parte da Raquel de por que ele está num cemitério abandonado com ele, o que nos leva a entrar justamente nesse suspense. Quando ele fala que ele vai mostrar o pôr do sol para ela, a gente consegue perceber qual é o tempo da narrativa. E aí eles vão conversando e através do diálogo deles a gente começa a entender o que aconteceu na história. Então, ele fala que ele está mais pobre. Então, percebam de novo a questão da classe social, a questão do poder aquisitivo dele e dela serem tão diferentes é algo bastante presente, mas de uma maneira bem sutil, tá? E aí, ele dá o primeiro sinal de que há um problema aí nesse término, né, do relacionamento deles. Ela está com outra pessoa.
a Raquel é comprometida com um outro cara. E ele começa a se aproximar dela, ele vai acariciando ela. Ela não parece em nenhum momento recuar, apesar de ela tratar ele bem mal. Ela não recua, mas também não dá uma maior abertura para ele. Então a gente fica todo momento nesse vai, mas não vai. Há um suspense, porque ela começa a se questionar os questionamentos, né? Que eu acabei de falar. Ela vai questionando, tá, mas por que a gente tá aqui? Por que a gente tá aqui? E a gente não consegue entender de primeira, né? E ele não responde. Ele vai trazendo muitas desculpas e isso vai dando um tom mais lento para a narrativa e também de suspense mesmo, é um mistério. O porquê eles estão ali. E aí a gente entende, então, que há um grande problema não resolvido, né? Que ela fala, a gente poderia ter ido para um bar porque eu pago. E ele fica indignado. Ele diz que com o dinheiro dele, prefiro beber formicida, seria uma espécie de veneno. Então, a gente percebe que há um conflito, um grande conflito, tá? Em que o Ricardo está com ciúmes. O Ricardo não consegue lidar com o fato de que a Raquel está envolvida amorosamente com uma outra pessoa e principalmente uma pessoa com muito mais condição financeira do que ele, tá? E aí ele chega até mesmo a dizer de uma maneira bem irônica, percebam, que ele escolheu esse passeio porque é um passeio de graça. Então ele levou ela no cemitério abandonado porque é de graça, mas porque é um passeio decente. Porque ela estava preocupada com isso aqui, né? Ela está preocupada em ser fiel. Ela não quer que o namorado fique com ciúmes, certo? E ela começa a ficar extremamente incomodada. E ela diz, não, mas eu não quero que a gente esteja em público. Eu tô com bastante medo, porque meu namorado não pode saber. E aí ele ressalta mais ainda que é um cemitério abandonado. Então, não tem lugar mais discreto do que um cemitério abandonado. Veja, completamente abandonado. Ele repete a palavra abandonado 2 vezes, por quê? Porque ele está ressaltando que ali não tem ninguém, tá? Jamais seu amigo ou um amigo do seu amigo saberá que estivemos aqui. Então ninguém nunca vai saber que ela tá ali. Isso tudo, mais pra frente a gente vai vendo que vai se encaixando, né? Olha quantos detalhes. E aí a gente entra num trecho bem interessante, que é um trecho bem de suspense mesmo, que é um trecho muito descritivo. Há muitos adjetivos, muitos. Alastrar, aqui o Mato, ele se alastrou furioso, ávido, esverdeados, violenta, são muitos adjetivos aqui para criar um cenário e para demorar mais ainda, tá? Aqui a gente vê ela falando que o quanto esse local é deprimente, o quanto esse local é pobre, o quanto esse local é repugnante para ela, né? O narrador chega até mesmo a colocar aqui que uma das estátuas é um anjo sem cabeça, porque a cabeça já caiu, de tão velho, tão desgastado. Ele ainda vai trazer esses questionamentos, mas Raquel, por que você está reclamando tanto de estar aqui? Eu trouxe você para ver o pôr do sol, eu trouxe você para ver esses momentos lindos. E ela ressalta mais ainda a sua personalidade, que ela não gosta de estar num cemitério pobre, tá? E aí volta para a questão do conflito. O Ricardo sentindo novamente esse grande ciúmes do namorado novo da Raquel, que é um homem de posses. Mais adiante, então, eles vão refletindo finalmente sobre a relação deles, em que ela começa parecendo ser romântica, né? Ela fala, apesar de tudo, tenho às vezes saudades daquele tempo, mas aí ela termina dizendo, não entendo até hoje como aguentei tanto, imagine 1 ano. Então ela realmente a todo momento humilha o Ricardo, a todo momento ela põe ele para baixo, tá?
E aí, um pouquinho mais para baixo, a gente tem uma fala da Raquel que é muito interessante, tá? Em que ela diz: é esse abandono na morte que faz o encanto disso. Não se encontra mais a menor intervenção dos vivos, a estúpida intervenção dos vivos. Veja, disse apontando uma sepultura fendida, uma sepultura rachada. A erva daninha brotando insólita de dentro da fenda. Então tinha ali, já saíam crescendo alguns matos, umas folhas do meio da pedra. O musgo já cobriu o nome na pedra, então já nem se sabe quem é aquela pessoa que está ali enterrada. Por cima do musgo ainda virão as raízes, depois as folhas. Está a morte perfeita. Nem lembrança, nem saudade, nem o nome sequer, nem isso. Está muito irônico esse trecho, porque a própria Raquel comenta sobre a morte. E mal sabe ela o que vem a seguir para ela própria, né? Ela está, na verdade, descrevendo algo que ela própria vai sentir. Então a gente tem nessa descrição uma ironia muito grande, mas também muito suspense já, né? Porque a gente começa a ter o assunto da morte. O assunto morte começa a ser um assunto extremamente recorrente na conversa dos dois. O que, como a gente já falou, é um tema muito presente no conto de mistério. E aí aqui, outra descrição muito importante, em que ele diz que ele está levando a Raquel para conhecer onde a família dele está enterrada. E aí ele fala da prima dele, que ele era apaixonado, ele começa a contar uma história, ele começa a tentar fazer descrições para trazer para Raquel ciúmes, né? Ele tenta pagar com a mesma moeda o que a Raquel causa nele, mas não acontece, né? Porque ele meio que tenta fazer aqui um momento mais dramático, dizendo que ninguém gostou dele, e ela fala: eu gostei de você, Ricardo. E aí ele diz, né? E eu te amei e te amo ainda. Percebe agora a diferença? Então percebam que há vários movimentos ao longo dessa narrativa, né? Vários assuntos que vão indo e vindo e eles tornam a narrativa lenta. E tornar a narrativa lenta é um recurso de suspense, tá bom? E aqui a gente vê a Raquel com medo. Quando a Raquel começa a sentir medo, é quando a gente entra em mais suspense. Porque a gente percebe que ele está com medo, mas é como se ela estivesse presa, porque ela não consegue ir embora. Primeiro pela insistência do Ricardo, né, em que ela fique, mas também pela própria curiosidade dela. Porque no fim das contas ela gosta de estar ali, ela quer estar ali recebendo a atenção dele, recebendo os elogios dele e principalmente ela está curiosa, tá? Então são detalhes interessantes. O suspense ele vai ser carregado desse conflito da Raquel, que não sabe se vai embora ou se continua. Mas também é um suspense porque a gente não sabe se ela realmente tem escolha, se ela realmente conseguiria ir embora se ela quisesse. Então há aí todo um suspense e é muito interessante. Outra coisa que eu deixei aqui para vocês em vermelho é a questão de que a todo momento o narrador ele vai ressaltar que as partes do cemitério são todas velhas, são todas enferrujadas, são todas desgastadas, são todas abandonadas. Tá? Isso é muito importante, isso é um detalhe muito importante da narrativa. E aí, seguindo, eles entram propriamente na catacumba, há diversos momentos de medo para que na voz da Raquel ou nas atitudes da Raquel, até que ela decide que ela vai embora. Então o Ricardo ele vai falar da prima dele que ele foi apaixonado, a tal da Maria Emília. E aí a Raquel resolve voltar para ver quem era essa Maria Emília. E aí a gente tem a chegada do clímax, né? Aqui o finalzinho do desenvolvimento em que ela vai chegar ao clímax e percebam,
o clímax demora para chegar uma média de 3 parágrafos. Porque ele vai falar, repare nos olhos. Aí ela está falando, de repente há uma pausa para a narração. Ela está falando de novo, outra pausa. Ela fala mais uma parte e mais uma pausa. Percebam, o suspense ele vai permear por quê? Porque quando a gente chega aqui, neste trecho, a gente entra no ápice. A gente entra no momento em que a verdade é revelada. Qual é a verdade revelada? A verdade é que o Ricardo levou a Raquel para esse jazigo, para essa catacumba, para prendê-la lá. Então, ele mente, ele cria toda uma história, todo um cenário, mas ele tem outra intenção. A vista do pôr do sol não era mais um momento romântico e nunca teria sido, não era o que ele planejava. Ele diz para ela que ele chamou ela para assistir o pôr do sol e ela veria esse pôr do sol através de um feixe ali na porta, um vão, e ela teria então o pôr do sol mais belo do mundo. Por quê? O mais belo do mundo? Porque era o último, certo? E aí a gente tem um pouco menos de suspense, porque a gente está no clímax aqui. A gente está no momento de maior tensão, de maior emoção da narrativa, então já o suspense ele se encerra ou ele diminui. E aí a gente chega aqui em um dos detalhes que eu acho mais interessantes da narrativa. Porque quando ela grita e implora para que ele a solte, para que ele deixe que ela vá embora, ela percebe que a fechadura que prende ela do lado de dentro era nova em folha, diferente das grades cobertas por uma crosta de ferrugem, ou seja, o Ricardo planejou cada detalhe desse momento. É um crime planejado. Ele realmente levou ela lá com essa intenção. Ver o pôr do sol desde o início era um símbolo para ela morrer. E aí a gente vai percebendo o quanto a personalidade do Ricardo não era aquilo que ele aparentava ser lá no começo da narrativa, não era aquele comportamento que parecia ser de um rapaz doce, de um rapaz inocente, que por diversas vezes ele se esforça, né? E a gente percebe pela narração. Aqui a gente comprova que ele estava agindo com uma grande frieza e ele simplesmente vai embora, certo? Então, quando fala que ele simplesmente guardou a chave no bolso, retomou o caminho percorrido, no breve silêncio o som dos pedregulhos se entrechocando úmidos sob seus sapatos. Então ficou um tempo em silêncio e de repente ela grita, não, porque ela entende que ali é o fim. E aí a gente termina a narrativa com o narrador confirmando para nós que nenhum ouvido humano escutaria agora qualquer chamado, porque a gente passou a narrativa inteira tendo a confirmação de que o cemitério é abandonado, de que é longe de qualquer pessoa, de que ninguém sabia que ela estava ali, então como alguém procuraria por ela ali? A vida dela ali se encerra. E aí a narrativa se encerra, por fim, da mesma forma como começa. Ela, né, se a gente for lembrar, começa com ela subiu a tortuosa, sem pressa, a tortuosa ladeira. A débil cantiga infantil era a única nota viva na quietude da tarde. E como se encerra com ele descendo a ladeira e as crianças ao longe brincando de roda. Então a Raquel realmente cumpriu aí o convite feito pelo Ricardo. Ela teria o mais belo, o último pôr do sol da vida dela.
Percebam que a gente pode considerar esse texto como um conto de mistério e suspense, por ele ser muito inesperado. Ele tem um cenário bem obscuro, bem sombrio. Ele faz menção a várias coisas sombrias, principalmente a morte, o tempo todo. Ele tem uma situação não resolvida, que acaba sendo resolvida depois. Ele tem como conflito, né, qual é o grande conflito? Seria justamente a saída ao cemitério, né? O grande problema ali, que está sendo o tempo todo discutido. Aí o início do clímax, que é ali naquela parte em que ela descobre. Então, o clímax da história é justamente aqui, certo? E dali em diante, a gente tem o clímax acontecendo até a gente chegar no desfecho da narrativa, certo? Espero que vocês tenham gostado do conto. É um conto muito interessante, muito surpreendente. E eu espero que agora, a partir desse vídeo, vocês consigam realizar a atividade que a gente vai propor para vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está por aqui. Obrigada, um beijo e até a próxima.